Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, produzindo mais uma aula remota, uma videoaula, uma aula online, portanto, para turmas do ensino médio, especificamente terceiro ano do ensino médio, disciplina História na aula de hoje. Nós estamos fazendo essas aulas online, produzindo esse material todo, em razão de estarmos vivendo ainda o período da pandemia de 2020, do Covid-19, que nos impede de estarmos fazendo aulas presenciais por conta das medidas de proteção e de confinamento social. Então, nós estamos hoje no dia 16 de 6 de 2020, repetindo, 16 de junho de 2020, numa terça-feira, produzindo então aula de História para turmas do terceiro ano do ensino médio. Bom, gente, nós estamos vivendo também, nesse período que nós estamos passando, a necessidade de adaptações, né? Estamos fazendo aula utilizando materiais impressos ou digitais. E por uma orientação da Secretaria Estadual de Educação, nós estamos utilizando para as nossas aulas um material chamado Atividades Autorreguladas, que são uma espécie de apostila. Muitos alunos já receberam esse material nos seus endereços residenciais, então muitos alunos já têm como acompanhar essas aulas através do material impresso que foi distribuído. Mas alguns, por alguns motivos específicos, algumas peculiaridades, ainda não receberam o material. Então, por esse motivo, eu sempre faço questão de projetar o material ao longo da aula, do vídeo, né? Projetar na tela para que o aluno possa acompanhar a leitura e o raciocínio. E, além de tudo, sempre esse material fica disponibilizado no seu formato PDF digitalizado na plataforma Google Classroom. Então, caso você não tenha ainda acessado e ainda não tenha recebido o material, basta ir lá no Classroom e baixar o material ou visualizar. Uma importante informação adicional a ser passada também é que normalmente nós distribuímos a organização do ano escolar, de acordo com as orientações da Secretaria Estadual de Educação, divididos em 4 bimestres. E os nossos 4 bimestres têm um período para começar, obviamente, e um período para terminar, de acordo com o calendário que geralmente é difundido, divulgado pela Secretaria. Só que nesse ano, especificamente por conta da pandemia, nós não estamos seguindo esse calendário. Estamos seguindo como, para efeitos gerais, como forma de organização bimestral, o conteúdo aplicado e estudado ao longo do nosso processo remoto, de aulas remotas. Então, nós já estudamos toda a apostila 1, todo o volume 1 das atividades autorreguladas, que são correspondentes, têm conteúdos correspondentes ao primeiro bimestre do ano. Agora nós estamos iniciando, nessa aula de hoje, os conteúdos do segundo volume das atividades autorreguladas, portanto, correspondente ao segundo bimestre. Então, dessa forma é que nós estamos organizando a nossa divisão bimestral. Primeiro volume, primeiro bimestre, segundo volume, segundo bimestre e assim por diante até chegarmos ao quarto bimestre, ok? Bom, nós vamos começar na aula de hoje, de História, a falar sobre um dos temas que causa, principalmente na atualidade, no Brasil e no mundo, grandes repercussões, grandes discussões acaloradas e muitas vezes sem embasamento suficiente, ou com pouco embasamento. O assunto que nós vamos tratar é socialismo, ou, como dizem alguns, o comunismo, né? É frequente a gente observar aí na mídia, nas redes sociais, as pessoas se degladiando verbalmente, principalmente no Brasil de hoje, 2020, em que somos comandados por um governo de extrema direita que vê sempre a esquerda como grande inimiga e que retoma uma discussão que já é totalmente ultrapassada, de uma época totalmente diferente da nossa, uma discussão de um embate ideológico entre comunistas e capitalistas, entre comunistas e direitistas, enfim. E aí fica-se tendo tantos debates nas redes sociais, na imprensa, na mídia, as pessoas entrando em debates acalorados, muitas vezes sem saber nem o que estão defendendo. Aliás, a maioria das vezes as pessoas não sabem o que estão defendendo. Frequentemente, alguns jornalistas fazem reportagens em manifestações de extrema-direita pelo Brasil e questionam as pessoas que estão protestando
por que elas são contrárias ao movimento esquerdista ou a um pseudo-comunista, comunismo no Brasil, e as pessoas não sabem nem explicar o que é o comunismo e não sabem nem mesmo explicar por que elas estão protestando contra algo que elas não conhecem. Então, para que vocês, alunos, sejam iluminados, para que vocês, alunos, que venham a saber com propriedade o que foi o movimento comunista e socialista e possam ter assim uma visão mais ampla do que foi esse sistema, nós vamos começar na nossa aula de hoje, que está dentro da proposta de atividades autorreguladas, que é o material que a gente utiliza. Antes de começar a leitura, é importante fazer um rápido retorno histórico para que cada um de vocês possam compreender o processo. Vocês estudaram lá no ano passado, no segundo ano do ensino médio, a Revolução Industrial. E quando nós estávamos estudando a Revolução Industrial no ano passado, nós falamos que foi um período de grandes transformações políticas, sociais e significativamente econômicas e que revolucionou para o bem e para o mal o mercado de trabalho. Nós falamos naquela ocasião que a Revolução Industrial ela mudou a lógica de trabalho. Isso ocorreu lá na Europa, depois se difundiu para todo o mundo e ali houve o quê? Uma centralização da riqueza exagerada nas mãos dos donos dos meios de produção. O que significa dizer que houve uma centralização da riqueza nas mãos dos donos dos meios de produção? Seria, em linhas gerais, dizer o seguinte: houve o aparecimento, o surgimento das grandes fábricas e indústrias, das grandes empresas, das grandes corporações empresariais. Essas corporações, essas empresas, sempre sob a propriedade de um número reduzido de proprietários, ou seja, sócios, ou então às vezes apenas na mão de um único dono, e esses empresários se tornaram pessoas extremamente ricas e prósperas. Mas abaixo desses donos dessas fábricas se formou um exército de mão de obra trabalhadora assalariada que era obrigada a se sujeitar ao valor definido pelo dono da fábrica, que era o valor a ser pago como salário em troca da produção que esse trabalhador teria que cumprir dentro do sistema produtivo das fábricas. A esse sistema nós chamamos de Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela impôs ao trabalhador comum se submeter a essa lógica de trabalho, sendo super explorado pelo dono da fábrica, que esse sim enriqueceu e vem enriquecendo através dos tempos a todo momento. Bom, de tanto olhar para essa desigualdade social, onde com essa lógica da Revolução Industrial, do capitalismo, desse avanço do capitalismo, pouquíssimas pessoas ficavam ricas, milionárias, e uma gigantesca massa da população ficava cada vez mais pobre, miserável, explorada. Por essa configuração do sistema produtivo, surgida a partir da Revolução Industrial, alguns filósofos, alguns pensadores daquela época e após a ocorrência da Revolução Industrial começam a questionar esse sistema extremamente injusto de configuração de modelo econômico e de trabalho. E aí, com esse novo pensar, com essa nova forma de questionar esse sistema produtivo, vão surgir filósofos que vão tentar elaborar teorias que pudessem minimamente compensar ou transformar, reduzir essas injustiças sociais, ou ainda alguns mais radicais que passaram a defender a substituição integral desse modelo injusto e perverso de distribuição das riquezas por um modelo mais justo e humanitário. A isso nós chamamos de pensamento socialista. Perfeito? Então o socialismo ele surge como uma reação, como uma resposta a esse modelo extremamente injusto e desigual que foi o processo capitalista da Revolução Industrial. Então não foi uma obra do acaso, não foram pessoas que criaram um modelo para tirar vantagem própria. Observem, como tem pessoas hoje saindo das ruas em protestos defendendo o combate ao comunismo e muitas dessas pessoas, ou a maioria esmagadora dessas pessoas que vão às ruas protestar, são pessoas de origem humilde. São pessoas que não têm
grandes rendas, grandes propriedades, também tem muita gente que está indo protestar, que sim, são ricos, são donos de empresas, desfilam com carrões. Eu até postei no meu canal no YouTube, tá lá para quem quiser assistir, um vídeo chamado A Elite Brasileira agora ficou nu, ficou nu, falando exatamente sobre isso, como as pessoas muitas vezes estão indo a protestos, apoiando uma classe burguesa empresarial que faz desfiles a favor da quebra, do fim desses bloqueios econômicos por causa da quarentena do Covid-19. E aí as pessoas vão às ruas protestar contra isso, querendo que todo trabalhador volte a trabalhar, porque afinal está prejudicando os interesses econômicos dessa burguesia industrial ou empresarial, né? E eles saem dos seus carrões protestando, querendo forçar as autoridades a liberar o trabalho, a retomada do mercado de trabalho. Os trabalhadores, por sua vez, voltam a trabalhar e esses é que vão morrer pelo Covid-19, enquanto os donos das empresas vão continuar preservados na sua redoma de vidro, que é o seu mundinho, na sua casa, e através da tecnologia comandando a classe operária à distância, remotamente. Então é um sistema extremamente injusto. E exatamente por toda essa injustiça, dessa lógica capitalista da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, é que surge o pensamento socialista. Então, qualquer um hoje tem o direito de combater o mundo socialista, o pensamento socialista, o ideário socialista, mas pelo menos que saiba combater ou saiba debater com propriedade, porque tem muitas pessoas saindo das ruas, literalmente sem saber o que está protestando, contra o que está protestando, sem ter conhecimento nem de causa. Então, se você quer levantar uma bandeira, se você quer protestar contra algo, pelo menos conheça minimamente contra o que você está lutando e contra o que você está protestando. E sem contar que é extremamente ilógico a gente assistir nas ruas pessoas pobres, humildes, que são super exploradas por patrões, protestando por uma ideologia que visa exatamente trazer liberdade a essa classe oprimida. É muito contraditório, o que prova que muitos estão protestando sem nenhum conhecimento de causa. Mas isso é uma outra discussão. Bom, então nós começamos a falar hoje sobre as revoluções socialistas e vamos falar na nossa contemporaneidade sobre as revoluções socialistas ocorridas na Rússia e em Cuba. E por que nós estamos escolhendo Rússia e Cuba? Porque após a formatação do pensamento socialista de Karl Marx, que vocês estudaram no segundo ano do ensino médio, nós vamos perceber que mais adiante, historicamente falando, esse pensamento socialista, esse ideário socialista de Karl Marx começa a ganhar força. Ele deixa de ser meramente uma teoria chamada socialismo científico, mas deixa de ser meramente uma teoria e passa a ser implementado de forma prática em algumas nações. E as duas nações que simbolicamente mais se arriscaram nesse empreendimento socialista e que conseguiram muito sucesso durante longo período, ou razoável período, com grandes transformações, foram exatamente a Rússia, que se transformou na época em União Soviética, e Cuba, que até hoje permanece oficialmente como um país socialista. Mas não foram apenas esses os dois países, esses foram os mais emblemáticos. Mas nós temos ainda hoje outros países que se auto-intitulam socialistas, mas que, de acordo com a atualização dos tempos que vivemos, não são exatamente um socialismo pleno, a exemplo da atual China, que é muito mais um capitalismo de Estado do que propriamente um socialismo como o pregado por Karl Marx. Mas, enfim, isso é outra discussão que mais adiante a gente pode fazer. Nós vamos começar então a leitura do material e para isso eu vou fazer a projeção dele e aí nós vamos fazer a leitura do material e os comentários que vão sendo desenvolvidos a partir de então. Então, vamos ao nosso material. Então, vocês estão vendo aí na tela a projeção da apostila que nós vamos fazer a leitura. Então, dando início. Caro aluno, você já viu as imagens abaixo? Já ouviu falar em socialismo, em comunismo?
Reconhece essas pessoas? Então vamos olhar para essas imagens, pessoal, e vamos aqui reconhecer essas imagens para quem não conhece. Se você odeia o comunismo, você tem que saber o que você odeia e por que você odeia, e não simplesmente dizer que você odeia, certo? Então aqui tem o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. É um símbolo que foi desenvolvido através dos tempos como o simbolismo da luta da classe operária, da classe trabalhadora. Por que uma foice e o martelo? O martelo representando os trabalhadores braçais que vão entrar na lógica capitalista trabalhando nas indústrias. Seria o exército revolucionário de trabalhadores braçais. E o exemplo da foice seriam os camponeses, né, representando os trabalhadores do campo. Ao lado nós temos a imagem do Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Por incrível que pareça, né, Che Guevara, apesar de ser ter sido um dos grandes líderes da Revolução Cubana, ele não era cubano, ele era argentino. Isso é uma peculiaridade da história que mais adiante a gente vai abordar. Aqui ao lado direito de Che Guevara nós temos a imagem de Fidel Castro, que até bem pouco tempo estava vivo, e Fidel Castro foi realmente o grande líder da Revolução Cubana, o grande comandante do processo da Revolução Cubana. Abaixo nós temos Karl Marx, o pai do pensamento comunista ou socialista, né? O grande pensador, o grande filósofo do pós-revolução industrial, que começou a tecer, a construir as primeiras teorias. Ele não fez sozinho, ele fez apoiado por uma série de pensadores de sua época, influenciados inclusive por outros pensadores da época, mas Karl Marx é considerado o grande pai do pensamento socialista. No caso, aqui não tem a imagem do outro personagem, que foi muito importante para a história do socialismo, mas foi Friedrich Engels. Então, Karl Marx e Friedrich Engels construíram uma brilhante parceria e juntos desenvolveram a teoria do socialismo científico. Temos aqui Lenin, que foi o pai do movimento comunista da antiga União Soviética, da Rússia, no caso. E temos aqui um outro símbolo, que é chamada queda do Muro de Berlim, já nos anos 90, que representou simbolicamente a decadência do sistema socialista, também por motivos que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, se você quer falar sobre comunismo, você tem que ser capaz de interpretar essas imagens. Se você quer elogiar, ou ao mesmo tempo, ou então por outro lado, você quer criticar o pensamento socialista, ou comunista, como dizem alguns, você não apenas tem que compreender o conteúdo, você tem que minimamente saber interpretar esses símbolos, porque senão, se você não for capaz disso, é sinal de que você então conhece muito pouco do tema para estar entrando em grandes debates acalorados nas ruas ou nas redes sociais. Bom, vamos começar a leitura aqui. Sabia que alguns dos nossos vizinhos, como Cuba e Chile, fizeram revoluções socialistas? E que a primeira revolução baseada neste ideal foi a na Rússia? Mas vamos devagar, afinal, são muitas as informações novas para você. Para tentar me ajudar a entender esses processos, destacamos duas dessas revoluções, a russa e a cubana. Mas, ao final, o que é o comunismo? Comunismo, a grosso modo, pode ser entendido como um modo de produção em que a propriedade privada seria abolida e o Estado estaria nas mãos dos trabalhadores. Eu vou fazer uma pausa aqui, quero frisar, sublinhar, destacar isso, para que as pessoas que debatem muito sobre comunismo, seja positivamente, ou seja negativamente, seja elogiando, ou seja criticando, compreenda o significado da palavra comunismo. Comunismo vem de comunal. O que é comunal? É tornar uma coisa que não é comum, que não é pública, que não é acessada por todos, em algo comum. Algo que passa a ser controlado por toda a população, por todos os integrantes da população, seja de forma direta ou seja de forma representativa. Então vejam bem, gente, o comunismo ele defende que a propriedade privada
deixe de existir. Aí já vem a primeira polêmica. Muitas pessoas falam assim, poxa, ainda mais as pessoas que vivem como nós num país capitalista como é o Brasil. Poxa, quer dizer então que eu vou trabalhar a vida inteira para lutar para ter o meu carro, para comprar o meu carro com a força do meu trabalho, com o meu salário, para lutar para comprar a minha casa e de repente vem um novo governo implementado no Brasil, cria um comunismo e todos os meus bens que eu comprei através do tempo, toda a minha propriedade deixa de ser minha e passa a pertencer ao Estado, cabendo a esse Estado, a esse governo, se decidir distribuir o que eu comprei com o fruto do meu trabalho, entregando para outra família utilizar, como o meu carro, a minha casa. Esse é o pensamento mais radical e equivocado que as pessoas fazem a respeito do comunismo. Em linhas gerais, o comunismo ele prega que ninguém tem que ter propriedade. Portanto, você não tem que lutar arduamente, se endividar, fazer empréstimos para comprar carro, casa. Tudo isso deverá pertencer ao Estado. O Estado irá entregar em suas mãos uma casa para você e sua família morar. O Estado irá entregar um carro para você utilizar para trabalhar, o Estado irá promover as condições para que você tenha acesso a tudo que você precisa para você e sua família sobreviverem. E quando você morrer, você vai deixar tudo que lhe pertence de herança? Não, sempre pertencerá ao Estado. Mas, pela lógica, uma vez que você faleceu, os seus sucessores, os seus descendentes, no caso, irão continuar usufruindo. Usufruir não é a mesma coisa que propriedade. Usufruto é quando você não é dono daquele imóvel, daquele veículo, mas você vai continuar utilizando enquanto você for vivo. O seu pai faleceu e você vai usufruir no lugar do seu pai. Quando você morrer, quem vai usufruir serão os seus descendentes. E essa é a lógica que geralmente é adotada pelos países, era adotada pelas nações comunistas. O que significa dizer que a propriedade privada deixa de existir. Significa dizer que as grandes empresas deixam de existir. Significa dizer, aliás, que as grandes empresas, perdão, elas não deixam de existir, mas elas deixam de pertencer a um único proprietário ou a um único grupo de pessoas. As grandes empresas passam a pertencer ao governo, ao Estado, cabendo ao Estado, dono dessas empresas, donos desses meios de produção, contratar os empregados e pagar um salário muito mais justo do que um patrão privado pagaria a esses trabalhadores. Então, se vocês observarem bem, o comunismo ele prega uma igualdade de riquezas, uma prosperidade muito maior na vida individual de cada pessoa e de cada família, diferente do sistema capitalista, onde você sim tem a possibilidade de um cidadão comum trabalhar muito, com muita sorte, se tornar um grande empresário e ficar rico e próspero. Mas também a chance de uma pessoa humilde enriquecer é muito menor se você observar as estatísticas. Estatisticamente, no modelo capitalista, que é o que nós vivemos, poucas pessoas vêm de baixo, humildes, e conseguem enriquecer. A maioria das pessoas ricas já nasceram em famílias ricas. A maioria das pessoas ricas já nasceram em um berço de famílias ricas. Vamos citar aqui alguns exemplos. Né? Um pré-candidato à eleição presidencial de 2022, que é o governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele é nascido e criado numa família rica. Ele nunca foi pobre. Ele nunca veio de baixo. A família dele já era rica, já era empresária, dona de empresas diversas, então para ele foi muito fácil. Ele já nasceu em berço de ouro, como nós diríamos no popular, e é um homem rico, riquíssimo. E provavelmente, quando ele falecer, os herdeiros dele continuarão sendo ricos, porque a riqueza continua naquele circuito familiar. Ele, na verdade, não fez nenhum grande sacrifício para chegar onde chegou. Ele já recebeu de mão beijada tudo isso. Outro exemplo que pode vir à minha mente é aquele outro empresário chamado Roberto Justus. Ele vem de uma família de empresários, então
É fácil ele ser um homem próspero e rico. Ele já veio de uma família de empresários ricos. E assim, se vocês observarem, os homens e mulheres mais ricos do Brasil, na maioria esmagadora dos casos, das vezes, vieram de classes já prósperas. Mas sim, existem alguns exemplos de pessoas humildes que começaram humildes e enriqueceram. Mas esses casos são assim relativamente bem menores, estatisticamente falando, do que comparando com os que já nasceram no chamado berço de ouro. Então, o comunismo ele surge como uma teoria científica de Karl Marx e Friedrich Engels, como uma forma de combater essa desigualdade social. Ao invés de restringir a riqueza apenas a um grupo restritíssimo que já nasceu em berço de ouro, o comunismo visa pegar as grandes empresas privadas, transformá-las em empresas estatais e distribuir a riqueza produzida por essas empresas estatais para todos os trabalhadores em igualdade de direito. Aí você fala assim: ah, mas eu sou contra. Afinal, se de repente eu me torno rico, dono de uma grande empresa, de uma grande indústria, e de repente muda o sistema político e econômico do Brasil, o Brasil vira comunista e o governo pega a minha empresa que eu suei para constituir e, transforma essa empresa em uma estatal para gerar benefício para todas as pessoas e eu me estrepo, eu me ferro, para não falar outra coisa? É, para quem é o dono dessa grande indústria, sim, vai significar uma grande perda. Para o dono dessa grande indústria, vai significar um grande prejuízo. Mas não quer dizer que ele vai ficar miserável, não. Ele apenas vai passar a viver igual a todos. Esse é o grande problema, a grande polêmica, essa é a grande polêmica do pensamento socialista ou comunista. O rico jamais vai querer se afastar da sua riqueza. O rico jamais vai querer ceder a sua riqueza, a sua concentração de riqueza, para gerar igualdade de direitos entre os pobres, promovendo os pobres a uma melhor qualidade de vida. O rico será sempre egoísta. E como hoje, na nossa atualidade, os ricos controlam os meios de comunicação, eles fazem questão de pregar, fazer um discurso contrário ao pensamento comunista ou socialista, porque afinal, se eles derem voz e vez e força a um pensamento, a uma teoria que defende o fim da concentração de riquezas que eles detêm, incluindo os meios de comunicação, eles vão estar promovendo uma forma de derrubar o poder que eles mesmos possuem em suas mãos. Então, é bem importante a gente frisar que o pensamento comunista e socialista não é perfeito. Existem falhas, mas teoricamente, e até mesmo os que vivenciaram, as nações que vivenciaram o comunismo na prática, é muito mais justo do que o modelo capitalista. Não é perfeito, também tem muitos defeitos, tem muitas falhas, mas sim é um modelo muito mais justo do que prega o pensamento capitalista. Agora, em ambos os casos, existem vantagens e desvantagens. Tanto no capitalismo existem vantagens, como no comunismo ou socialismo existem vantagens. Em ambos os casos existem também grandes desvantagens e nós vamos tentar esclarecer isso ao longo da nossa aula de hoje. Então, voltando ao assunto, o comunismo, de um modo muito geral, ele defende o fim da propriedade privada, onde você não precisa mais trabalhar para comprar a sua casa. Você vai trabalhar, mas quem vai lhe conceder a sua casa será o Estado. Quem vai lhe conceder os meios, ou o carro, a forma de você adquirir um carro ou ter um carro para utilizar no seu dia a dia, será o Estado. Mas você não será dono desses itens, da casa, do carro. Você será apenas um usuário desses recursos que, quando você deixar a vida, passando para a morte, você vai deixar esses bens e outros passarão a utilizar, de forma que todo mundo terá acesso aos mesmos recursos. Então você não terá mais cenas como nós temos hoje, né? Alguns desfilando com carros importados, como a gente volta e meia vê na televisão, pessoas que de repente utilizam carros que custam a partir de R$ 150.000, enquanto outros não têm dinheiro nem mesmo para ter um Fusquinha 1969.
por mais barato que seja. Aí você pode estar rindo aí do outro lado e falando, fala sério, o Fusca 1969 deve custar, se não for aquele carro óbvio, super conservado, aquele carro para colecionador, né? Mas se for um Fusca 1969 que esteja aí mais ou menos em condições de uso, deve custar aí no máximo R$ 3.000. Aí você fala, R$ 3.000 para comprar um carro é baratíssimo. Pois é, mas tem pessoas que não conseguem juntar dinheiro, nem mesmo R$ 3.000, para comprar um carro. E não têm acesso ao crédito porque não têm uma renda comprovada. Vivem de forma autônoma, catando latinha nas ruas, ou catando até coisas do lixo para sobreviver. Como uma pessoa dessa vai comprar um veículo, um Fusca 1969, por R$ 3.000? Para muitos isso é uma coisa inalcançável. Para outros, comprar um Fusquinha, para uma outra boa parcela da sociedade, chamada classe média baixa, comprar um Fusquinha de 1969 por R$ 3.000 em média, não é nada absurdo. É algo que é possível, acessível. Mas é justo você, por exemplo, classe média baixa, comprar um Fusquinha 69, ou até vão melhorar aí, comprar uma Fiat Uno 1990, 1995, por uma faixa aí de R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 10.000, dependendo do ano. Sim, é possível. Mas é justo você ter que utilizar um veículo tão antigo e bem mais barato, enquanto você vê pessoas que só porque nasceram em berço de ouro, desfilarem com carrões que custam a partir de R$ 150.000. Aí você fala, mas o mundo é assim mesmo. Uns vão ter mais, e eu acho que é justo. O cara, pelo menos, ele está usufruindo de algo que é fruto do trabalho dele. Será que foi fruto do trabalho dele? Ou será que é fruto meramente de uma lógica perversa, capitalista, que faz a centralização da riqueza na mão de pouquíssima gente, obrigando ao resto da população a viver de forma miserável ou muito mais modesta? Vamos colocar aqui que a riqueza mundial está concentrada na mão de, dependendo do país, algo em torno entre 3% a 10% da população. Dependendo do país, como no Brasil provavelmente deve estar aí na faixa dos 3%, 3% da população controlando a riqueza de toda a nação, enquanto o resto da população vivendo de forma miserável ou apenas sobrevivendo. Então, contra esse tipo de situação que nós estamos falando, é que surgiu o pensamento comunista. Então, vou ler novamente esse trecho que está ali destacado na tela. Comunismo, a grosso modo, pode ser entendido como um modo de produção em que a propriedade privada seria abolida, eliminada, e o Estado, ou seja, o governo, estaria nas mãos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, a classe mais humilde, não apenas controlaria a riqueza, não apenas controlaria as empresas estatais. A população mais humilde estaria se fazendo representar ou participando do sistema público estatal, do governo, controlando o próprio governo para continuar gerando os benefícios do trabalhador, conduzindo o processo de riqueza e igualdade para todos. Ok? Bom, prosseguindo aqui a leitura. Se você, aluno, quiser saber mais sobre o assunto, pode ler o livro Manifesto Comunista de Karl Marx, onde encontrará, de forma resumida, todo o princípio dessa ideologia. Então vamos aos nossos exemplos de processos revolucionários socialistas. Começaremos pela Revolução Russa de 1917. A Rússia, no início do século XX, era uma monarquia. Então, para quem não lembra, monarquia é quando você tem reis, né, governando a nação. A Rússia, no início do século XX, era uma monarquia com fortes características absolutistas, governada por um czar, como era chamado o rei por lá. A população era predominantemente agrária, ou seja, cerca de 80% de sua economia estava concentrada no campo, em condições sociais e econômicas precárias, dependente do capital estrangeiro. Contudo,
parecia que os seus governantes não ouviam o lamento do seu povo, pois resolveram participar de um conflito contra o Japão, a chamada Guerra Russo-Japonesa, que foi de 1904 a 1905, para anexar a Manchúria. E adivinhe quem venceu? O Japão. A situação, que já não era boa, ficou ainda pior. Humilhados pela derrota na guerra, a crise econômica piorou e a insatisfação popular aumentou. Dois grandes episódios no ano de 1905 representam esse momento: o Domingo Sangrento e a Revolução do Couraçado de Potemkin. Aí vem as imagens desses dois episódios e nós vamos aqui abaixo prosseguir. Como resposta, o povo começa a se auto-organizar em sovietes. O que eram os sovietes? Aí apresenta entre parênteses: conselhos de representantes dos operários, soldados e camponeses. Então, o que eram os sovietes? A própria população, de forma autônoma, começa a organizar, mas como seria, vamos assim dizer, associações de moradores, como nós temos hoje, né? As associações de moradores que começam a tentar criar estratégias para melhorar a organização e a qualidade de vida daqueles que habitam aquela localidade. Só que os sovietes não se restringiam a um bairro apenas. Eles tinham a finalidade de representar não uma comunidade local, mas representar a classe operária, trabalhadora, os soldados e os camponeses. É o grande ensaio geral para a Revolução de 1917. Nesse período, havia dois grandes grupos políticos na Rússia: os bolcheviques e os mencheviques. Seria mais ou menos, vamos assim dizer, o que nós chamaríamos hoje de direita e esquerda ou esquerda e direita. Seriam os dois grandes grupos, né? Só que aqui, por exemplo, na atualidade, nós chamamos de esquerda e direita, mas sabemos que, por exemplo, na direita existe uma infinidade de partidos e na esquerda também um grande número de partidos. Mas, em linhas gerais, em termos de titulação a ser definida, seria similar ao que nós temos hoje, a esquerda e a direita. Então, vamos ver quem é quem aqui no caso da Revolução Russa. Os bolcheviques, que eram a maioria, defendiam a organização de uma estreita aliança operário-camponesa e a filiação seletiva ao partido. Seus objetivos eram derrubar o czarismo e o próprio sistema capitalista através de uma ação revolucionária, e tinham Lenin como seu líder. E havia do outro lado o menchevique, que era uma minoria, que defendia uma aliança com a burguesia, a filiação irrestrita ao partido e a passagem progressiva do capitalismo ao socialismo por meio de reformas, e tinham Martov como seu líder. Então, gente, eram duas linhas, os dois grupos, vamos assim dizer, os dois partidos defendiam mudanças no sistema político e econômico, porque percebiam que a economia capitalista é ainda extremamente atrasada, extremamente rural ainda, né? Que esse sistema capitalista russo não atendia às demandas sociais, percebiam que mais cedo ou mais tarde esse modelo econômico e social da Rússia iria resultar em revoluções ou revoltas populares que colocariam em risco a própria sobrevivência da nação. Então, ambos enxergavam a necessidade de mudanças, só que com perfis diferentes. Voltando ali, os bolcheviques eram um pouco mais radicais e defendiam derrubar o czar, ou seja, a monarquia, e o próprio sistema capitalista através de uma ação revolucionária popular. E os mencheviques defendiam uma aliança dessa burguesia que explorava as classes mais humildes, fazendo uma negociação com o sistema político da época para que gradualmente, de forma muito lenta, fosse tentando buscar uma melhoria da qualidade de vida dos mais humildes. Mas a resposta seria provavelmente muito lenta e também muito provavelmente sem resultados práticos eficientes. Então são dois lados aqui que se apresentavam.
O governo czarista, através de inúmeras manobras políticas e atos de repressão, contém as manifestações sociais. Ou seja, gente, voltando aqui, os bolcheviques, como eles defendiam o pensamento revolucionário proletário dos mais humildes, começaram a fazer protestos nas ruas, começaram a fazer pressões políticas populares para fazer a derrubada do poder e criar um sistema político onde a classe operária viesse a controlar o sistema político e econômico. Então, o que o governo da época fez? O governo czarista começa a combater essas manifestações. Então, vem ali, o governo czarista, através de inúmeras manobras políticas e os atos de repressão, contém as manifestações sociais. Apesar de manter o poder centralizado, parece não ter aprendido com os eventos de 1905, pois em 1914 resolve entrar na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, não bastando a Rússia ter sofrido uma pesada derrota contra o Japão em 1905, o que está sendo dito aqui no texto é que, mesmo tendo tido essa experiência super negativa com a guerra com o Japão, não bastou esse aprendizado, mas ainda a Rússia se coloca novamente num grande conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Não havia condições estruturais, gente, para que a Rússia entrasse numa nova guerra, uma vez que o seu território interno estava sofrendo grande convulsão social, grandes dificuldades econômicas e sociais, e, portanto, não fazia sentido a Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas o governo czarista resolveu, mesmo assim, colocar a Rússia, lançar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, continuando aí, fazendo parte da Tríplice Entente, ou seja, a Rússia entra naquela chamada política das alianças que preconizou a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia então ela entra na Tríplice Entente ao lado da França e da Grã-Bretanha. Embora a maioria da população estivesse faminta, desempregada, despreparada para a guerra. Então, gente, o que acontece? A Rússia, sob comando do czar, resolveu fazer o quê? A Rússia resolveu fazer o ingresso na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E não havia condições sociais, financeiras, que justificassem esse ingresso na guerra. Só mais um momento, por favor. Então, retornando, pessoal, tive que fazer um rápido parêntese. Agora sim, gente, desculpe, tá? Tive que fazer um rápido parêntese porque houve uma perda de conexão e eu gravo essas aulas usando a plataforma do Google Meet. Então, houve uma interrupção aqui, uma queda, não sei dizer porquê. Então, por isso deu algumas falhas técnicas, eu tive que fazer essa pausa aqui na gravação. Mas retomando aqui, nós tínhamos parado então na parte que eu estava falando sobre o ingresso da Rússia nessa revolução, nessa Segunda Guerra Mundial, não, Primeira Guerra Mundial, aliás, e a Rússia, sem nenhuma condição interna, social, econômica, enfim, estrutural, ela não deveria ter ingressado na Tríplice Entente e muito menos ter ingressado na Primeira Guerra Mundial. Ela não estava preparada internamente para comportar a participação em mais uma guerra se ela já enfrentava severas condições, severos problemas econômicos e sociais que haviam sido ainda mais piorados consideravelmente pela guerra anterior que foi contra o Japão. Então, a Rússia, ao invés de se reservar o direito de não participar dessa guerra, a monarquia czarista ainda lançou a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que veio certamente a prejudicar ainda mais as condições sociais e de vida da população. E isso vai aumentar ainda mais as revoltas. Vamos voltar lá para a tela, onde está aí a nossa apostila para a gente prosseguir a leitura. Então, continuando. Contudo, aos poucos, Nicolau II, o último czar russo, é deposto entre fevereiro e março de 1917. Ou seja, estava rolando a Primeira Guerra Mundial, a população, que eu esqueci de ler ali em cima, né? A população que estava faminta, desempregada, despreparada para a guerra, continuou participando da guerra, mas
nos bastidores, internamente, a Rússia começou a sofrer grandes convulsões sociais, ainda mais por conta da participação na guerra, e entre fevereiro e março de 1917, portanto, em plena Primeira Guerra Mundial, o czar foi deposto, foi derrubado por essas revoltas sociais. Kerensky, representante da burguesia e apoiado pelos mencheviques, assume o poder. Mas pouca coisa mudou para grande parte da população, visto que o novo governo mantém a Rússia na guerra, a concentração de terras e a estrutura econômica do czarismo. Então, para vocês compreenderem, vou voltar lá naquela tabela anterior, naquele quadro, aliás, anterior. Quem conseguiu derrubar o czarismo, por mais que tenha tentado negociar a evolução das crises sociais, que foram severamente pioradas as condições sociais e financeiras da população por conta do ingresso da Rússia na Primeira Guerra Mundial, fez com que o czar fosse derrubado. Derrubado por quem? Parte pelos bolcheviques, pelas manifestações e pressões dos bolcheviques, e parte pelos próprios mencheviques, que até tentavam inicialmente uma conciliação, uma negociação com o poder, mas também eram demasiadamente prejudicados seus interesses econômicos pelo czarismo. Então interessava aos dois grupos a derrubada do czarismo, o que de fato aconteceu em plena Primeira Guerra Mundial. Só que quem tomou o poder rapidamente ao ser processada essa derrubada do czarismo foi quem? Os mencheviques. Lembrando que menchevique era um grupo que era uma minoria, mas uma minoria poderosa, a classe burguesa, a classe rica. Esses é que assumiram o poder no lugar do czarismo. E quem representava, então, essa classe burguesa que assume o poder? Kerensky, como está aí no início desse parágrafo que eu vou voltar a ler. Contudo, poucos anos depois, Nicolau II, o último czar russo, é deposto entre fevereiro e março de 1917, e Kerensky, representante da burguesia e apoiado pelos mencheviques, assume o poder. Mas pouca coisa mudou para grande parte da população, visto que o novo governo mantém a Rússia na guerra, mantém a concentração de terras e mantém a estrutura econômica do czarismo. Então, ou seja, assume o poder, mas de fato nenhuma mudança praticamente no cenário. Foi mais uma mudança de poder que não significou uma mudança ou melhoria da qualidade de vida da população que estava sofrendo pesadamente as condições da Primeira Guerra Mundial e que estava abalando as estruturas sociais da nação. Seguindo aí. Desse modo, após alguns meses, entre outubro e novembro de 1917, liderados então pelos oponentes, pelos bolcheviques, o povo derruba Kerensky e entrega o poder a Lenin. Lenin, lembrando, era o principal representante dos chamados extrema-esquerda, vamos dizer assim, os bolcheviques na época, né? E assim tem início a Revolução Socialista Soviética, baseada nos soviets. O que eram os soviets na Rússia? Era exatamente aqueles grupos comunitários, aquelas bases em que se organizavam para discutir os problemas e as estratégias políticas para a governança da nação. Seu principal lema era pão, paz e terra. Pão representando alimento para a população com fome. Paz significava a saída imediata da guerra. Fazia todo sentido, gente. Não era nada incoerente a proposta. Não fazia sentido, era uma nação em crise econômica, uma nação com severas convulsões sociais, uma nação em que a população sofria de fome, continuar gastando rios de dinheiro e esforço militar numa guerra que não tinha propósito, né? Então, voltando, o principal lema de Lenin era pão, paz e terra. Pão representando alimento para a população com fome, paz simbolizando a saída imediata da Primeira Guerra Mundial e terra, a distribuição de terra aos camponeses, o que nós chamamos hoje comumente aqui no Brasil de reforma agrária. Além dessas medidas, o novo governo nacionalizou os bancos e fábricas e instaurou o regime do Partido Único, ou seja, a criação do Partido Comunista Russo.
Então houve uma centralização política forte, houve uma centralização econômica, onde os bancos, as fábricas, que eram em boa parte empresas de proprietários estrangeiros, ou até mesmo de proprietários russos, mas que não eram privados, esses bancos e essas empresas, essas fábricas foram estatizadas. Parte nacionalizada, o que pertencia a grupos estrangeiros ou empresários estrangeiros, foi transformada em empresa russa, controlada pelo governo russo, de Lenin, ou as empresas que já eram nacionais, mas que eram controladas por capital privado, passaram a ser russas, controladas pelo capital estatal, portanto viraram estatais. Em 1924, Lenin faleceu, ou seja, Lenin então ele começa esse processo em 1917 e não muito tempo depois ele morre. Em 1924, Lenin faleceu. Iniciou-se uma disputa interna no partido entre Trotsky, que representava o socialismo internacional, e Stalin, que representava o socialismo nacionalista. Stalin saiu vitorioso, enquanto Trotsky exilou-se no México, onde foi assassinado pelas forças stalinistas em 1940. Então, você observe, gente, houve uma revolta, assim, uma disputa muito acirrada. A disputa entre esses grupos era tão forte que chegava às vias de fato, né? Até assassinato ocorreu nesse processo. Não era uma revolução pacífica. A condição, é importante frisar, que a condição social, econômica da Rússia, nesse período que nós estamos tratando, era extremamente conturbado. As pessoas estavam passando por fome, por miséria. Então, isso tornava literalmente o terreno um terreno totalmente propício a revoltas sanguinárias. A população estava enfurecida, a população necessitava de respostas rápidas. E como as respostas, por mais radicais que fossem, elas ainda não vinham na velocidade necessária, as disputas se tornavam extremamente violentas. E por que Trotsky acabou sendo assassinado pelas forças stalinistas? Porque Trotsky, como falei ali, ele simbolizava o socialismo internacional, enquanto Stalin ele representava o socialismo nacionalista. Seria mais ou menos como dizer o seguinte, gente: Stalin estaria para a Rússia mais ou menos como Adolf Hitler estaria para o nazismo na Alemanha. Eu sei que é um pouco pesada essa comparação, mas só para que vocês entendam. Não estou dizendo que era um nazismo, mas eu quero dizer que Stalin representava o perfil mais nacionalista, radical, enquanto Trotsky defendia um socialismo que não isolava a Rússia do resto do mundo. Então, esse grupo, essa forma de pensar de Trotsky era dialogicamente oposta ao pensamento do modelo socialista pregado por Stalin e os seus apoiadores. E como nesse processo dessa disputa política interna, quem saiu vitorioso foi Stalin, ele acabou então expulsando, né, por força das circunstâncias, acabou empurrando Trotsky para fugir da Rússia com medo da morte. E ele se exilou no México, mas mesmo assim não se salvou, porque enviados de Stalin perseguiram Trotsky até mesmo no México para exatamente impedir que Trotsky tentasse fazer uma contra-revolução, uma tentativa de retorno ao poder da Rússia. Então, Stalin, pensando nisso, preocupado com isso, Stalin e seus apoiadores resolveram pôr fim à vida de Trotsky, que estava exilado lá no México. Aí você fala assim, poxa, mas sanguinário, né? Realmente, o processo foi extremamente sanguinário. Então vem aí um quadro, né, apresentando uma espécie de esquema dessa revolução. Em 1924 ocorre a morte de Stalin, como nós falamos, sucedido então por disputas internas, e Joseph Stalin é que chega ao poder. Ele apresentava teses do socialismo num só país, estruturar o regime para depois ampliar. E já Trotsky, Leon Trotsky, ele defendia a tese de revolução permanente e a difusão imediata do socialismo pelo mundo. Ele queria transformar o socialismo um modelo a ser exportado para o resto do mundo. E na América?
Não houve revolução assim? Calma. Como já vimos no início dessa aula, nós, americanos, também temos as nossas revoluções temos as nossas revoluções socialistas. A Revolução Cubana é um exemplo. Liderada por homens como o advogado Fidel Castro e o médico Ernesto Guevara, um pequeno exército apoiado pelo povo conseguiu derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos e tomar o poder nesta pequena ilha do Caribe. Mas como tudo isso aconteceu? Vamos à história. Cuba é uma ex-colônia espanhola, exportadora de açúcar, que se tornou independente em 1898 com o apoio dos Estados Unidos. Em troca desse apoio, eles obtiveram a incorporação na Constituição do país da Ementa Platt, que garantia o direito de intervir para proteger a vida, a liberdade e os bens de seus cidadãos, ou seja, o direito de interferir sempre que seus interesses estivessem sendo contrariados. Então vamos ser bem claros, gente. Cuba faz a sua chamada independência política em relação à Espanha em 1898, com o apoio do governo americano. Isso significou, gente, que Cuba de fato ficou independente? Não. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: Cuba apenas trocou de dono. Cuba deixa de pertencer à Espanha, com apoio político e militar dos Estados Unidos, e passa a pertencer, de uma certa forma, aos Estados Unidos da América. Vira uma nova colônia. Sai de uma mão e passa para outra, porque afinal os Estados Unidos oficialmente apoia Cuba a criar uma nova Constituição, dando uma aparência de nação independente, mas nessa Constituição foi colocada lá a ementa Platt. Ementa, ou seja, uma emenda constitucional, um adendo, um anexo, uma lei dentro da Constituição do país cubano, em que essa emenda, essa regra, definia o seguinte, que os Estados Unidos teriam o direito de se intrometer nos assuntos internos cubanos, que teria o direito de interferir, de impedir que o próprio governo cubano tomasse determinadas decisões se os Estados Unidos achassem que tais medidas políticas cubanas prejudicassem os interesses americanos em solo cubano. Exemplo, os cubanos tinham menos direitos, na prática, menos poder financeiro, menos direitos econômicos, políticos, sociais no seu próprio território, eles tinham menos poderes e direitos do que os americanos em solo cubano. Os americanos faziam de Cuba uma extensão territorial deles. Eles utilizavam Cuba como se fosse um parque turístico, uma área turística, como se fosse um Havaí, como se fosse uma extensão territorial que eles podiam explorar, curtir, aproveitar a vida e ainda tendo muito mais regalias do que a própria sociedade cubana. Então era uma coisa assim, sem propósito, totalmente descabida. Na prática, Cuba saiu de um proprietário, deixou de ser colônia da Espanha para passar a ser colônia dos Estados Unidos da América. Então, continuando ali, olha, na leitura, em troca eles obtiveram a incorporação da Constituição do novo país, a Emenda Platt, que garantia direito de intervir para proteger a vida e a liberdade e os bens, ou seja, as propriedades dos seus cidadãos, ou seja, norte-americanos, o direito de o direito de interferir sempre que seus interesses estivessem sendo contrariados. Não coincidência, portanto, que no momento da chegada dos revolucionários em Havana, a capital cubana, o capital norte-americano controlava grande parte das indústrias, principalmente a de açúcar, a rede hoteleira e os bancos. Então, gente, quem controlava as atividades econômicas de Cuba nesse período que nós estamos tratando? Era o capital norte-americano. Os americanos controlavam toda a força econômica do país, ou os setores mais estratégicos e importantes, ficavam com essa riqueza, com esse lucro, e para o povo não sobrava praticamente nada a não ser trabalhar para os americanos,
serem explorados pelos norte-americanos e ficarem apenas com a migalha desse processo, com as migalhas que era sobra desse processo. Continuando aí. Desse modo, quando o grupo liderado por Fidel Castro destituiu Fulgêncio Batista, que era o presidente, era o líder político de Cuba, né? Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos, e assume o poder, suas primeiras medidas foram a reforma agrária, a estatização dos bancos, a nacionalização das empresas americanas, a expropriação de grandes propriedades, construção de casas populares, reformas na saúde e educação, plano de alfabetização em massa. Olha quantas transformações Fidel Castro e o grupo revolucionário cria. Para a primeira questão que a gente tem que esclarecer aqui, Fidel Castro e o grupo de paramilitares que resolveu fazer a Revolução Cubana era um número estatisticamente reduzido. Eles estavam nada mais nada menos, minha gente, lutando contra uma grande potência militar e econômica que era os Estados Unidos, que tinha um controle sobre Cuba como um território anexo, como uma colônia norte-americana. Mas olha que ousadia. Fidel Castro, com um grupo de militares reduzido, enfrentou uma potência militar, que era os Estados Unidos, e venceu. E aí você deve estar se perguntando, como é que pode um grupo tão reduzido conseguir controlar a nação e conseguir não apenas vencer qualquer resistência de uma potência militar e econômica como os Estados Unidos e ter sucesso? Simplesmente por esse cenário que foi apresentado, que eu acabei de ler. A população era muito explorada pelos norte-americanos. Então, quando a população humilde percebe a chegada das forças revolucionárias lideradas por Fidel Castro e Che Guevara, e percebe que as propostas desses revolucionários, desses guerrilheiros revolucionários, como propostas que iriam realmente trazer qualidade de vida e não exploração para a população em massa resolve apoiar as forças revolucionárias. E aí o governo americano percebe que não tem como resistir. Por mais que ele queira resistir, a população em peso de Cuba apoia o movimento revolucionário, com desejos de melhoria da qualidade de vida, de libertação da opressão dos Estados Unidos, da exploração exercida pelos Estados Unidos. E olha as propostas de Che Guevara. Não só seguir um modelo que nós já lemos anteriormente, do que aconteceu na Revolução Russa, mas, ao mesmo tempo, Che Guevara vai além. Ele amplia ainda mais os benefícios, as vantagens sociais no processo revolucionário. Vou ler novamente. Ele defende reforma agrária, que significa pegar as terras que eram privadas nas mãos de pouca gente e transformar em terras distribuídas para toda a população, para os mais humildes que desejassem trabalhar no campo. Ele pega as empresas, os bancos americanos e transforma em empresas e bancos nacionais controlados pelo governo, pelo Estado cubano. Ele resolve fazer a expropriação, ele, né, no caso estou falando de Fidel Castro, a expropriação das grandes propriedades, das grandes terras, construções, prédios, né, e transforma todas essas grandes propriedades em propriedades públicas para ser dividido com o povo. Então, de repente, a gente passa a ver lá prédios que eram prédios e construções que eram utilizados como casa de verão de norte-americanos, ou hotéis que serviam basicamente apenas para receber turistas americanos que gastavam suas fortunas em hotéis que eram de propriedade de norte-americanos dentro do território cubano, e de repente Fidel Castro pega esses prédios e transforma em moradias populares para a população mais humilde. E os americanos perdem o controle sobre tudo isso. E ainda, não bastando, percebendo que ainda havia um déficit habitacional, onde havia muita gente morando em condições super precárias em Cuba, Fidel Castro determina a construção de casas populares para que a população tivesse melhor condição de habitação. Ele ainda defende a criação de um sistema público de saúde. E aí vem as reformas na saúde, porque até então, em Cuba,
para você ter um atendimento médico de qualidade, você tinha que ter dinheiro para pagar. E com as reformas de Fidel Castro, a saúde se torna pública e gratuita. E da mesma forma, a educação passa a ser implementado o sistema de educação pública com metas claras. E uma das maiores metas estabelecidas por Fidel Castro era a alfabetização em massa. A população que era exageradamente analfabeta, havia um alto índice de analfabetismo dentro de Cuba, a população passa a ter garantida, através da educação pública, um projeto de erradicação e eliminação do analfabetismo, transformando a população não apenas capacitando a população não apenas na leitura e interpretação de textos, mas dando condições da promoção da evolução social e intelectual do povo cubano. Então as metas eram muito interessantes. E aqui nós temos a imagem da chegada desses revolucionários em Havana, capital de Cuba, né? Lá no período da Revolução Cubana. Então vocês observem aqui, olha, não sei se vai dar para perceber, eu vou tentar apontar com o mouse. Aqui à esquerda nós temos Fidel Castro e aqui mais à direita nós temos, no meio entre Fidel Castro e... Perdão, temos à esquerda Fidel Castro, à direita nós temos Che Guevara. Eu só não estou conseguindo identificar quem é esse que está entre os dois, mas certamente era um líder político. Vamos ver se o texto aqui abaixo fala. Seguindo aqui a leitura. Aos poucos, o caráter nacionalista do governo de Fidel Castro ficava evidente e ele se aproximava cada vez mais da União Soviética. Era o tempo da Guerra Fria e Cuba ocupava um lugar importante devido à sua aproximação geográfica e ao seu passado de dependência com os Estados Unidos. Assim, a reação norte-americana não se fez esperar. Em 1961, a CIA, Central de Inteligência Americana, ou seja, a agência de espionagem dos Estados Unidos, no governo americano de John Kennedy, planejou uma invasão à Baía dos Porcos, que é a região lá de Cuba, né, com o objetivo de pôr fim ao governo revolucionário. Após sua derrota, os americanos responderam na forma de um embargo econômico visando a derrocada cubana. Então, observe, gente, o que os Estados Unidos fez? No primeiro momento, ele não pôde impedir a Revolução Cubana. Mais adiante, em 1961, então a resposta não demorou muito para ocorrer, né? Vamos voltar aqui, olha, para vocês observarem. Cadê aqui? Onde nós estávamos lendo sobre a Revolução Cubana. Deixa eu voltar aqui. 1960, se eu não estou enganado, foi quando começou a Revolução Cubana. Em 1961, já ocorreu uma resposta americana. Se num primeiro momento os Estados Unidos não conseguiu impedir a Revolução, em 1961 ele tenta fazer uma invasão militar em território cubano para retomar o seu controle sobre Cuba. Mas Che Guevara, Fidel Castro, o exército cubano estavam preparados. Nesse período, gente, só para ficar mais claro, o governo cubano já havia estreitado relações militares, políticas, econômicas com o governo da antiga União Soviética. Então a União Soviética já havia fornecido também armas para a proteção do território cubano. Então, rapidamente, quando os Estados Unidos tenta retomar o controle em 1961 de Cuba, acabou sendo derrotado. Olha só, a potência militar americana acabou sendo derrotado por um exército de uma nação extremamente pequena, que era o território, que é uma ilha, né? A nação cubana. E Cuba consegue impor uma derrota ao exército norte-americano. Então, continuando aí a leitura, o ano seguinte, 1962, foi marcado pela crise dos mísseis. Aliás, ainda antes de falar da crise dos mísseis, voltando um pouquinho ali, né? Como os Estados Unidos percebeu que pela força militar não era possível impor a sua vontade, não era possível derrotar o exército cubano, o que os Estados Unidos resolve fazer então? Cria um embargo econômico. Então, gente, o que significa dizer embargo econômico? Embargo econômico é uma estratégia adotada por algumas nações, algumas potências econômicas e militares, em que
muito lembram aquele bloqueio continental estabelecido no passado por Napoleão Bonaparte contra a Inglaterra e boa parte das nações europeias, né? Um embargo econômico é quando uma nação proíbe as suas nações amigas ou impede as nações amigas dessa nação que está determinando o embargo econômico de manter relações econômicas, comerciais, políticas com aquela nação que foi considerada inimiga. Então os americanos impuseram a, a Cuba, ainda em 1961, entre 1961 e 1962, o embargo econômico, que na prática passou a proibir nações amigas dos americanos a estabelecer parcerias comerciais, políticas, sociais ou de qualquer outra natureza com Cuba. Qual é a finalidade? Quando você proíbe várias nações de fazer comércio com Cuba, você está, na prática, condenando a economia cubana ao declínio. Afinal, qual a nação consegue viver 100% de forma autônoma? Nenhuma. Ainda mais no caso de Cuba, que é uma ilha pequena, geograficamente falando. Cuba precisa de muitos produtos que vêm de fora. Então, esse embargo econômico simbolizaria uma espécie de derrota militar para o exército americano, a imposição de uma derrota militar sem necessariamente travar uma luta militar. Ou seja, uma derrota, perdão, não militar, uma derrota política e econômica. Isso é feito ainda hoje, gente, pelos Estados Unidos, a exemplo do que acontece hoje na Venezuela. Muita gente fala, a Venezuela é um lixo. Venezuela é uma nação derrotada. Venezuela é uma nação quebrada. Falta tudo na Venezuela. A Venezuela é uma nação que está falida. O povo está fugindo da Venezuela para o Brasil por causa das condições econômicas e sociais que são super precárias em solo venezuelano. A prova de que lá está tudo tão falido que as pessoas estão vindo para cá. A prova de que o modelo socialista, o novo modelo socialista, criado pelo falecido Hugo Chávez na Venezuela, não vingou, não deu certo e a população está fugindo para o Brasil porque esse é um modelo fracassado. Vamos com calma. O que acontece na Venezuela é o que aconteceu em Cuba em anos passados, né, em 1961 e 62, e que, aliás, Cuba até hoje está sob embargo econômico dos Estados Unidos. A questão é que Cuba conseguiu, apesar de tudo, ao longo dos anos, criar manobras para conseguir continuar subsistindo, apesar desse pesado embargo econômico que até hoje causa severos danos ao desenvolvimento econômico de Cuba. Mas no caso da Venezuela, o ataque do embargo econômico americano foi muito mais severo. Para começo de conversa, a Venezuela tinha milhões de dólares em reservas cambiais que foram retidos pelo governo americano, que eram milhões de dólares que os Estados Unidos devia à Venezuela por pagamento, por fornecimento de barris de petróleo. Para quem não sabe, a Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. E a Venezuela sempre vendeu petróleo para o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos resolveu, nos anos 2000, impor um pesado embargo econômico sobre a Venezuela, pelo fato da Venezuela estar migrando para um modelo socialista, os americanos simplesmente reteram milhões de dólares que deveriam ser pagos à Venezuela pelo fornecimento de petróleo venezuelano ou de outras parcerias econômicas entre Venezuela e Estados Unidos. E isso abalou fortemente a economia venezuelana. É muito dinheiro que foi retido, que os Estados Unidos teria a obrigação de restituir ao povo venezuelano, mas que até hoje está retido pelo governo americano, que obviamente o governo americano está fazendo uso do dinheiro e não pretende, em momento algum, devolver esse dinheiro para a Venezuela. Além disso, os aliados estratégicos dos Estados Unidos retiveram também, de igual forma, riquezas assim elevadas do Estado venezuelano fora do seu próprio território. A exemplo de milhões de barras de ouro que a Venezuela mantinha depositado num banco na Inglaterra para comprovar para o mundo que a economia venezuelana era uma economia sólida.
Então havia reservas cambiais ou reservas em ouro depositado no Banco Central da Inglaterra. E a Inglaterra simplesmente, quando a crise econômica causada pelo embargo econômico dos Estados Unidos apertou dentro da Venezuela, a Venezuela foi impedida pelo governo inglês de ter acesso às suas próprias riquezas, suas barras de ouro que estão lá depositadas. Mais uma dura e pesada rasteira que a Venezuela levou. Além de tudo, a Venezuela sofre, tal qual Cuba, o embargo econômico que proíbe que a maior parte das nações do mundo mantenham relações comerciais com a Venezuela. Então falta de tudo. Aí vem as pessoas falando, na Venezuela falta até papel higiênico. Por que que falta? Porque a Venezuela não é capaz de produzir tudo que ela precisa. Como qualquer outro país do mundo, ela precisa de nações para fornecer produtos para ela, enquanto ela fornece outros produtos que ela produz. E é bem verdade que a base industrial venezuelana não era muito ampla, não era muito desenvolvida. Se limitava basicamente ao mercado do petróleo. Mas a Venezuela vendia petróleo para o mundo e comprava produtos industrializados mais diversos do resto do mundo. Com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e seus aliados, a Venezuela se viu numa situação muito complicada. Tem dinheiro, tem riquezas, mas não tem para quem vender nem como vender, e ainda sofre um embargo econômico que impede dela comprar remédios, roupas, papel higiênico, enfim, coisas elementares para a sobrevivência humana. Então, a grande carestia que o povo venezuelano sofre não é porque a economia venezuelana não tenha capaz de promover a qualidade de vida para a população. É em função das pesadas punições internacionais impostas pelo embargo econômico dos Estados Unidos, ok? Então, voltando aqui falando sobre esse embargo econômico, dessa contextualizada sobre o que acontece hoje, não apenas em Cuba, mas em Venezuela também, mas vamos agora seguir aqui. O ano seguinte, 1962, foi marcado pela crise dos mísseis, que constituiu em 13 dias nos quais o mundo parou na expectativa de uma guerra nuclear. O que foi a crise dos mísseis, gente? Os Estados Unidos vivia num clima constante de ameaça de invasão militar do território venezuelano, do território cubano. Assim como, aliás, vive ameaçando hoje em dia o território venezuelano. Então, o que Cuba fez? De uma forma muito rápida, Fidel Castro e Che Guevara negociaram com a antiga União Soviética um envio de mísseis mísseis e armas da antiga União Soviética para o território de Cuba. E como Cuba está geograficamente muito próximo do território norte-americano, seria uma ameaça verdadeira e genuína de um ataque de bombas lançadas de Cuba, a partir de Cuba, para o solo americano, causando severas perdas, severos danos do lado norte-americano. Só que a inteligência norte-americana, a CIA, não identificou esse processo de integração militar, de colaboração militar entre Rússia e Cuba, ou seja, a antiga União Soviética e Cuba. Os cubanos conseguiram trazer para o seu próprio território, disfarçado em navios de cargueiros, no meio de cargas, aparentemente cargas de alimentos, de roupas, de medicamentos, de cargas comuns, aparentemente pareciam ser carga comum, mas no meio daqueles contêineres, caixas, havia um armamento pesado, inclusive mísseis foram transportados nesses navios cargueiros, que eram navios que não eram militares, eram navios civis de carga, que transportaram esses mísseis e todo esse armamento da Rússia para o território cubano. Esses equipamentos foram rapidamente montados dentro de alguns locais do território cubano e esses mísseis foram apontados para o território norte-americano, de modo que os Estados Unidos se viu surpreendido repentinamente ao tentar ao elaborar uma nova estratégia militar de ataque ao território cubano, foi descoberto e foram surpreendidos os americanos de que Cuba agora continha dentro do seu próprio território
armas sofisticadas para os padrões da época, mísseis poderosos que, se lançados contra o território americano, causariam danos severos. Então, voltando aqui, o ano seguinte, 1962, foi marcado pela crise dos mísseis, que consistiu em 13 dias nos quais o mundo parou na expectativa de uma guerra nuclear, porque eram armamentos mísseis nucleares, que eu havia esquecido de comentar. No ápice da Guerra Fria, os Estados Unidos reagiram à instalação das bases de mísseis soviéticos no território cubano e, por sua vez, instalaram mísseis na Turquia, ou seja, muito próximo do território russo, para exatamente mostrar que se a antiga União Soviética estava instalando mísseis nucleares no território cubano, muito próximo do território norte-americano, por outro lado, os Estados Unidos então também instalaram mísseis nucleares no território da Turquia, portanto, bem próximo do território russo, soviético. Aí vocês falam assim, mas por que havia necessidade de instalar esses mísseis numa operação tão complexa e cara em territórios próximos dos inimigos, se eles poderiam lançar esses mísseis a certa distância? Na época, gente, a tecnologia não era assim como a de hoje. Não haviam mísseis e foguetes transcontinentais capazes de viajar passando por vários territórios e chegando ao território inimigo e causando uma explosão. Naquela época, os mísseis eram de curto alcance. Portanto, era necessário estarem relativamente próximos do território inimigo para que tivessem sucesso no seu ataque. Por isso é que foi feita essa manobra, tanto em Cuba como na Turquia. Continuando aqui a leitura. A saída política encontrada foi a retirada dos mísseis das potências, Rússia, União Soviética e Estados Unidos, e um acordo com o governo americano de não tentar nenhuma intervenção militar em Cuba. Então, o que os Estados Unidos e a antiga União Soviética negociaram? E aí a União Soviética já se consolidava não apenas como uma potência política, mas uma potência econômica mundial, dentro do modelo comunista, socialista. Então a União Soviética negociou com os Estados Unidos. Vocês querem que nós tiremos os mísseis nossos que estão dentro do território cubano, muito próximo do território de vocês. E nós queremos que vocês tirem os mísseis de vocês do território da Turquia, muito próximos ao nosso território. Vamos selar um acordo. Ambos vamos retirar os mísseis, ambos vamos parar de nos ameaçar, porém vocês nesse acordo, para que esse acordo seja bem sucedido, vocês têm que desistir de qualquer tentativa de invadir o território cubano. E assim foi feito. Então, contrariando a vontade de Che Guevara e de Fidel Castro, os mísseis soviéticos foram retirados do território cubano. Isso desagradou muito a Fidel Castro, líder de Cuba, que queria preservar esses mísseis no território cubano para se proteger contra tentativas de invasão militar dos Estados Unidos, mas na verdade isso já havia sido um ponto negociado entre Rússia, ou seja, a antiga União Soviética e Estados Unidos. Mesmo que o Fidel Castro soubesse dessa negociação entre Estados Unidos e Rússia, mesmo que Fidel Castro soubesse que estava lá na pauta de negociação que os Estados Unidos iria se abster de invadir o território cubano, os cubanos e Fidel Castro temiam uma quebra do acordo e uma eventual invasão militar dos Estados Unidos sobre Cuba. Por isso é que, por Fidel Castro e pelo povo cubano, esses mísseis deveriam continuar em território cubano, mas, de fato, os mísseis foram retirados. Continuando aí. Cuba hoje vive uma grave contradição social, em grande parte devido aos embargos econômicos mantidos pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que possui uma das melhores taxas mundiais em termos educacionais e de saúde. Seus atletas seus atletas conseguem quase sempre os melhores resultados em várias competições olímpicas internacionais, e suas pesquisas científicas são reconhecidas em inúmeras áreas de conhecimento. Ainda assim, convive com níveis de pobreza e de falta de recursos antes da Revolução. Não sei se vocês do Colégio Maria Inocência conheceram um professor de história que já trabalhou há alguns anos atrás aí,
professor Fábio, o professor Fábio teve a oportunidade de visitar a turismo, obviamente, o território e a nação cubana. E ele relata, né, que de fato é uma nação muito bonita, com paisagens paradisíacas, tem praias muito belas, é um país muito bonito de ser visitado, mas é um país que realmente convive com alguns atrasos que, comparado à nossa sociedade atual, são assim incríveis. Por exemplo, os veículos cubanos que circulam pelas ruas têm uma mistura de carros um pouco mais novos, mas uma predominância de carros da década de 50 e 60, aqueles carros grandes, altos, que são com um designer bem antigo, né? E esses carros continuam circulando em Cuba, por quê? Porque existe um embargo. Cuba não tem fábricas de automóveis. Os automóveis que estão lá dentro do território cubano ou são anteriores à Revolução Socialista, ou então foram levados para Cuba através de processos de importação, em raros momentos em que eles conseguiram realizar essas operações sem o impedimento do embargo econômico norte-americano. Então são raros os momentos, os veículos são muito antigos e isso é uma coisa contraditória, né? Em plena era da tecnologia, que os carros já são computadorizados, os carros lá ainda são aqueles mais antigos, carburados, enfim, é um exemplo, né? Outra questão é que algumas cidades cubanas, muito frequente isso, as cidades cubanas, de um modo geral, não têm iluminação pública à noite, diferente das nossas cidades. Por quê? Porque há um custo muito elevado para manter a geração de energia elétrica num país como Cuba, que não dispõe de recursos hídricos tão vastos como nós aqui no Brasil, que temos hidrelétricas para gerar energia. Então, como gerar energia é relativamente caro para o território cubano, de noite é comum que as cidades não tenham iluminação pública nas ruas. As casas são iluminadas, mas as ruas não são iluminadas, porque isso tem um custo social muito grande e para um país que sofre embargos econômicos fica difícil manter esse custo. E assim a gente vai percebendo que em muitos aspectos a sociedade cubana vive mergulhada num atraso tecnológico, social muito grande. Mas isso não é por uma vontade própria do povo cubano nem do governo cubano. É imposto às nações inimigas, principalmente os Estados Unidos, por conta do grave embargo econômico que impede parcerias comerciais entre Cuba e o resto do mundo. Qualquer nação que queira quebrar esse decreto do embargo econômico feito pelos Estados Unidos poderá sofrer também embargos econômicos ou poderá sofrer até mesmo intervenções militares por estar descumprindo uma determinação deles. Então a gente percebe aí uma postura extremamente imperialista dos Estados Unidos. Existem nações que realizam parcerias econômicas com Cuba. E essas nações que mantêm essas relações são alvo frequente e constante de ataques dos norte-americanos. Um exemplo que eu já citei ao longo da aula de hoje, a própria Venezuela, que a partir de 2000, no ano 2001, não só começou a migrar para um modelo socialista, um socialismo, que na verdade eles chamam de socialismo, mas é um capitalismo de Estado, né? Começou a migrar para um modelo mais ou menos socialista e começou a estabelecer parcerias econômicas, políticas, na área da medicina e da educação, com Cuba, e com isso começou a sofrer severos ataques dos Estados Unidos, chegando inclusive a ser alvo de embargo econômico. Por isso que a Venezuela sofre também embargos econômicos e ataques por ter descumprido essas determinações. Então, as nações que sofreram, que em algum momento tentaram quebrar esse embargo estabelecido pelos Estados Unidos, sofreram ou sofrem ainda algum tipo de intervenção política, militar, econômica, etc. Então, gente, por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje sobre o que foi a Revolução Cubana, a Revolução Russa. Peço que vocês façam as atividades propostas nesse material e na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais o tema, ok? Obrigado e até a próxima.